No universo de Van Helsing, um caçador de monstros, nós temos uma boa variedade de criaturas que aparecem e que ficam tanto sem explicação ou até mesmo passam tão rápido que pouco de nós lembramos, ou se não, são criaturas clássicas. E por isso, nós veremos um catálogo completo de criaturas sobrenaturais que aparecem neste clássico dos anos 2000 e aprender um pouco mais sobre elas neste universo. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos no mundo de Van Helsing e suas criaturas nada boazinhas, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, compartilhassem, comentassem. Para quem puder se tornar membro por R$ 1,99 por mês, vai ter acesso antecipado a 2 semanas de vídeos, preferência na resposta, além de se chegarmos a 10 pessoas, faça um grupo aí exclusivo pra gente. Além do Valeu Demais e doações diretas, tudo para apoiar o canal e este a continuar crescendo. Tudo é muito bem-vindo. Para quem ainda não for inscrito, saiba que Van Helsing está muito desapontado com você. Importante, este vídeo trará algumas informações extras, apenas para contextualizar algumas coisas. Importante lembrar que tudo aqui é apenas para a obra, e não sobre religiões ou crenças das pessoas. Então, vamos lá. Anjos e arcanjos. Vamos começar nossa lista bem lá do alto. Eu sei que não é bem um monstro, mas é uma criatura sobrenatural. E também que temos poucas informações no filme, mas temos certeza da existência deles, já que são confirmados pelo próprio Drácula. E ainda mais, é dito que Van Helsing seria o arcanjo Gabriel. Aqui, nesta obra, conhecido como a mão esquerda de Deus. A magnitude de seus poderes não são demonstrados em tela, mas podemos pensar que os relatos deles em textos religiosos são pelo menos um pouco coerentes. Seriam então criaturas de extremo poder e que quando tomassem a forma humana ou na Terra ficassem humanos supercapacitados, como é o caso de Van Helsing, que pode ter sido ou não nerfado desde a sua vinda para a Terra. Eu tenho um vídeo sobre ele onde explico tudo isso melhor. Lobisomens. Vamos então para não somente uma das mais populares, mas também uma das que as pessoas mais se lembram. Os lobisomens daqui são considerados por muitos os melhores de todo o cinema. E eu, como não estou aqui para discutir gosto, vamos lá. Daremos uma olhada neles. Não temos nenhuma história de como foi o surgimento dos lobisomens neste mundo. Este, infelizmente, é um dos grandes mistérios aqui. Sabemos, no entanto, que eles passam a sua maldição ao morder outras pessoas, e estas precisam sobreviver. Depois disso, os efeitos da licantropia começam a agir aos poucos, tendo acesso a alguns poderes até a transformação total na primeira lua cheia. Quando se transformam, ganham uma grande massa muscular, dentes e unhas capazes de cortar materiais com pedra e, principalmente, serem capazes de derrotar Drácula. O motivo disso nunca nos é dito, ainda que existam outras explicações que algum dia eu trago. É mais uma teoria minha. Só que é importante ressaltar que Van Helsing, em sua forma de lobo, possui uma cruz branca em seu peito, detalhe que apenas ele tem, assim como a pelagem totalmente negra. Claro que eles também possuem a sua fraqueza clássica contra a prata. Só que aqui também a transformação os faz ficar muito agressivos e quase que bestiais. Além do mais, podem reverter todo o caso se forem injetados com um antídoto. E mais importante, após a transformação e de apenas algum tempo, ficam sob o controle de Drácula. No literal, ele impõe a vontade dele sobre os lobos. Os médicos e os monstros. A maioria dos monstros deste filme são retirados de obras clássicas da literatura, só que 2 deles acho que acabam por ficar um tanto esquecidos, tanto em sua origem quanto em sua importância para o gênero de horror. O primeiro que nós encontramos é o Mr. Hyde, que seria do médico e o monstro, que na obra original é o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, uma brincadeira com as palavras kill, de matar, e hide, de esconder, fazendo um grande paralelo entre o filme e o livro original. Na verdade, ele ganha uma origem estendida em um quadrinho, onde ele faz sua fórmula e se apaixona pela rainha Vitória, chegando a sequestrar a monarca e sendo afugentado por Van Helsing da Inglaterra. O outro é Frankenstein, o maior clássico de todos os tempos, onde exploramos a ideia do doutor que fez um monstro, só que ao invés de ser através de uma fórmula, foi brincando de Deus e trazendo à vida partes de corpos mortos. O que é uma grande relação entre a tentativa do ser humano de transcender, de conhecer a si mesmo, que para mim fica no quase que oposto do primeiro caso,
que existe uma fórmula que vai trazer algo ruim de dentro da pessoa. Ambas são formas de se fazerem monstros através da ciência, e até onde vai o limite da moralidade? Na questão de poderes, eles são tanto parecidos, tendo grande força, resistência e até mesmo agilidade, apesar do tamanho. A diferença é que a fórmula de Mr. Hyde acaba e que o Frankenstein parecia ser praticamente indestrutível, já que poderia se costurar ou até mesmo trocar de pedaços. Fantasmas, mortos-vivos e animais gigantes. No jogo de Van Helsing de PlayStation 2, nós temos algumas criaturas que aparecem durante as aventuras que nós não temos nos filmes, mas elas não ficam tão fora assim de um mundo de fantasia como este. Temos fantasmas, que são os espíritos de pessoas mortas, algo bem comum, assim como mortos-vivos menores em forma de zumbis e vários outros tipos, que ainda ficam na linha de vampiros e outros mortos-vivos. E também animais gigantes, assim como monstros que parecem serem feitos ou tipos menores de vampiros. Eles ficam tanto para encher um jogo, mas é interessante de pensar que podem existir outras criaturas aqui. Drácula. O primeiro dos vampiros é aqui mais do que apenas um vampiro. Apesar de ser eu vou colocar ele aqui em um patamar especial, pois ele merece. Se quiser saber tudo sobre ele, eu já tenho um vídeo inteirinho sobre o Conde. Aqui, ele foi um ser humano que servia a Deus, mas foi traído e morto por Gabriel. Porém, ao invés de ir ao reino dos céus, ele fez um trato com o diabo para voltar a existir, se tornando um morto-vivo muito poderoso, com o tempo e outros poderes chegando à sua forma final. Ele possui todos os atributos físicos muito grandes, assim como uma total regeneração. Qualquer ferimento poderia ser curado sem problema. A única exceção seria aqueles causados por lobisomens, além de poder se transformar em uma forma de batalha, onde ganha a habilidade de voar e ainda mais poderes. E o mais interessante é que consegue passar a sua maldição de algumas formas diferentes. Temos algumas variações de vampiros, o que veremos exatamente agora. Vampiros comuns e as noivas de Drácula. A primeira dessas criaturas são os vampiros normais e sua variante das noivas. Estes aparecem em massa apenas em uma cena, quando temos o grande baile, e dá para perceber que são realmente muitos, ainda que sejam derrotados com grande facilidade. Não temos ideia de qual seja o nível de poder deles e nem o motivo que não tiveram nenhum papel mais ativo durante todo o processo. É claro que temos as noivas, que demonstram todos os poderes parecidos com o do Drácula, só que em uma categoria menor, tendo até a transformação, porém bem mais fracas. Elas são totalmente fiéis ao seu mestre, obedecendo totalmente a este, parecendo mais uma vez a dominação mental do Drácula. Este é um outro caso que eu já tenho um vídeo aí completinho sobre elas. Estes dois tipos são fracos contra coisas sagradas, assim como a luz do sol e ser estacado pelo coração. E creio que os outros vampiros também sejam, ainda que Drácula fosse imune a estas. Duerge e os filhos de Drácula. Temos então estes dois que aparecem em tela, mas não sabemos praticamente nada sobre. Sabemos que são variáveis de vampiros, só que a ideia inteira é completamente insana. Os Duerge são aquelas criaturas pequenas que aparecem ajudando Drácula e também atacando Ana. Sabemos que são agressivos e que servem cegamente ao Conde. E temos as pequenas criaturas aladas que são o fruto do amor entre Drácula e as suas noivas. Agora, se elas dão à luz às criaturas ou aos grandes casulos, fica um mistério e eu nem quero saber a resposta. Eles podem voar e possuem uma grande força por tamanho, só que eles dependem de uma fonte de energia externa, como se fosse um Wi-Fi da vida, e o único que pode sustentar eles de verdade foi um Frankenstein, que tem muita vida dentro dele. Se existem outras fontes ou outros meios, acho difícil, pois Drácula estava procurando por muito tempo. Se existir, deve ser algo praticamente impossível. E nós temos então alguns arrecadados finais aqui. O primeiro é o Igor. Vampiro, lobisomem, morto-vivo, criação, magia, ciência, não sabemos. E é claro, eu já citei anjos, possivelmente, e o capeta, Deus e o demônio são criaturas aqui. Sei que não são monstros, mas só para deixar um catálogo maior. E aí, vai daí da imaginação de vocês, pois são seres aí com poderes mais do que extraordinários, e parece que o mundo aqui é baseado em alguns textos antigos do judaísmo, como algumas coisas um tanto mais medievais da leitura divina. Então fica bem complicado de apontar direitinho. Por isso está aqui no final, para ninguém achar tão ruim assim.
Meus pensamentos. O universo de Van Helsing é um verdadeiro caldeirão de criaturas sobrenaturais, repleto de monstros icônicos que marcam o imaginário do horror gótico. Desde seres clássicos da literatura até novas interpretações monstruosas, cada entidade apresentada no filme e seus derivados expande ainda mais essa mitologia sombria e cheia de mistérios. Embora algumas criaturas tenham um destaque evidente, como vampiros e lobisomens, outras surgem rapidamente ou ficam envoltas em dúvida, deixando espaço para teorias e especulações. O fato de nem todas as origens serem completamente explicadas apenas contribui para uma atmosfera enigmática do filme, permitindo que os fãs explorem e discutam cada detalhe da trama. Drácula, como um grande antagonista, se estabelece não apenas como um vampiro qualquer, mas como uma entidade de poder imensurável, quase que divina, com domínio sobre diversas criaturas e uma história que o liga diretamente ao protagonista, Van Helsing. Sua relação com lobisomens e sua vulnerabilidade única adicionam camadas de complexidade à narrativa, transformando a batalha final em um verdadeiro choque de titãs. Além disso, o filme também nos apresenta figuras como Frankenstein e Mr. Hyde, personagens que carregam significados profundos sobre a ciência, a moralidade e os limites do ser humano. Enquanto Hyde representa o lado oculto e o destrutivo da alma, Frankenstein é um símbolo de reanimação e resistência, um ser imortal condenado a vagar sem propósito. Duas coisas que muitas pessoas chamariam de cientismo hoje em dia, mas que fica na verdade mais sobre a ficção. É claro que há seres menores, como os Dwerg e os filhos de Drácula, que nem mesmo se tem grande destaque, ajudam a construir um mundo vivo, pulsante e repleto de detalhes. Cada monstro, cada criatura, cada sombra que se move nas ruas escuras deste universo adiciona um pedaço ao quebra-cabeça maior. No fim, Van Helsing não é apenas um filme de ação com criaturas, mas sim uma verdadeira homenagem ao gênero de horror, resgatando lendas, recriando mitos e expandindo um mundo onde a escuridão sempre esconde segredos prontos para serem desvendados. É isso aí então, meu povo, espero que todo mundo tenha gostado. Não deixa de deixar aquele comentário, like, se inscreve no canal, se torne membro para todos aqueles benefícios, além de doações diretas. Agradeço demais, obrigado a todo mundo. Tá tendo vídeo 2 vezes por semana, shorts, vou voltar com as lives, entre outras coisas. Então se inscreve, não vou perder nada, que vamos. Ah, e tem meu outro canal. Eu vim pra cá pra falar do meu outro canal. Meu outro canal tá sendo o Douglas Opiniões, onde estou jogando vídeos sobre opiniões, mini reviews, mini análises, coisas da vida, entre outras coisas. O meu foco, meu objetivo é fazer um mini vídeo todo dia lá. É vlog, não é vlog, é opinião. Fala sobre coisas como filmes, séries, jogos, acontecimentos da cultura pop, coisas que possam nos afetar, coisas que não possam nos afetar. O mundo no geral aí, dar as minhas opiniões pra vocês. Então, segue lá, vejo todo mundo por lá e aqui, hein? Curte aqui, curte lá.